E agora, os dois últimos, dois meias. Eita. Arrascaeta e De La Cruz. Aí o bicho pega, né? Então, o De La Cruz, bola de ouro nesse momento, melhor jogador no Prêmio ESPN Bola de Prata, tem a maior pontuação. O Arrascaeta é o segundo melhor meia e o segundo melhor geral. O Flamengo vai trazer os caras na marra para jogar o jogo com o Grêmio. Essa é uma notícia. Vai trazer os caras na marra para jogar. Como assim trazer na marra? Porque eles têm um intervalo entre os amistosos e a Copa América e é permitido fazer isso. Rapaz, os caras vão sair dos Estados Unidos... O Flamengo vai mandar um avião, se for preciso, trazer os caras. Salve nação, saudações rubro-negras, vídeo top, Eric Faria trouxe uma informação bombástica, o Flamengo vai brigar para trazer Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Varela, nem que seja na marra, é isso mesmo, cara, o Flamengo vai exercer o seu direito, né? O Flamengo tem esse direito e vai fazer, por quê? Porque o Uruguai tem um jogo amistoso e depois desse jogo amistoso tem um intervalo. E nesse intervalo o Flamengo tem um jogo contra o Grêmio e só depois que começa a Copa América. E é aí que tá a coisa. O Flamengo vai exercer do seu direito para trazer os 4 uruguaios para jogar contra o Grêmio no dia 13. Vamos lá pro vídeo então, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil e também do Sport TV. Links na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. A questão do Flamengo ela é mais imediata, porque, claro, ele está pensando em Libertadores também lá na frente, mas a temporada envolve esses jogos neste momento do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo, a gente já imaginava que perderia muitas peças, tinham contas até mais altas, né? Por exemplo, o Pedro seria um cara que poderia ser convocado, o Fabrício Bruno, até o Ayrton Lucas, esses não foram. Mas os estrangeiros, esses sim chamados e desfalcam então o rubro-negro agora no Brasileirão, Pedro. Pois é, Bruno, tudo bem? Mais uma vez aí, boa tarde a todos. Desfalcam, o Flamengo tentou até um acordo aí com as federações do Uruguai e do Chile para tentar ter o seu quinteto pulgar e os 4 uruguaios, pelo menos para o jogo contra o Grêmio na próxima semana, na volta da data FIFA, dia 13 no Maracanã, mas não teve muito acordo não, os jogadores vão ficar direto para a Copa Não vão não. América. O Flamengo já tem esses 5 desfalques aí e isso complica um pouco, não apenas porque quase todos ali são titulares, né? O Vinha que tem um certo revezamento ali com o Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas está lesionado. O Alan se lesionou no último jogo, então o Pulgar, que era o titular antes da lesão, seria a primeira alternativa, também não vai estar apto. Então são jogadores aí que em torno de 15, 20 dias aí que ficam afastados. Então o Flamengo pode ser que não os tenha contra o Grêmio, deve demorar talvez mais um pouquinho. Então os desfalques vão aumentando, até os suplentes aí, os substitutos imediatos ficam fora dessa questão. Pode não ter o Gabigol também, depende do julgamento de sexta-feira. Ele vai ser julgado, vai ter o seu recurso julgado no CAS, Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, deve até viajar para lá. Então o Flamengo fica nessa expectativa aí, porque reclamou antes do Campeonato Brasileiro, tentou com os outros clubes uma paralisação durante a disputa da Copa América, mas vai ser prejudicado aí talvez por 9 rodadas até o que pode chegar nesse tempo total. 9 ou até mais, né? Ainda com esses outros jogos, não é isso? Porque a conta inicial era de 9, lembra, Marra? Sim. Agora com esses jogos que foram remarcados... Que vão entrar no meio disso? Vão entrar no meio, o Flamengo pode perder esses jogadores em 10, talvez até 11 jogos, como o Pedro estava contando pra gente, Mari. E quando a gente compara com as equipes, né, da disputa do Brasileiro, o Flamengo é quem terá mais desfalques, então, com 5 jogadores. É o Palmeiras com 4, o São Paulo com 4, o Atlético com 3, o Inter com 3, Vasco com 2, Corinthians com 2, Fortaleza 2, Grêmio 2. Serão, então, quase 40 ao todo que servirão às suas seleções. Aí, considerando jogadores estrangeiros, né, e os brasileiros. Eu confesso que minha memória está me traindo. Rafael Ferrarese, Rames Rodrigues... Bobadilha. É que era para ser 5 se o Arboleda tivesse sido convocado. Isso. Seriam 5 também. Essa confusão toda, né? O calendário ele torna o Campeonato Brasileiro ainda mais aleatório do que já é. Muito imprevisível. A temporada. Parece. Tem campeonato de kart que tem isso, né? O cara que é mais rápido, os caras colocam um lastro no carro. Você já viu, Marra? Não.
Tem, o cara é mais rápido, é o mais... tem isso aí em alguns campeonatos. O cara é o mais rápido, é o mais veloz. Aí na corrida seguinte vai com lastro, coloca um peso no carro para dificultar a vida dele. É como se fosse um poderzinho do Mario Kart. O contrário, mas você vai dificultando a vida de quem tá na frente. Ele tem que correr com aquela nuvem assim atrapalhando. Às vezes num sorteio, às vezes tem isso, na pole, no kart, no sorteio, você largou em primeiro nessa, então na outra você vai largar por último. O Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro é assim, você tá bem, você vai ser punido. Os jovens de hoje em dia, né, Bruno, chamam de nível hard. Né, quando você coloca mais dificuldade em... Porque assim, você ganhou tudo, Libertadores e tal, foi pro Mundial. Ano que vem você tá ferrado. Sim. Você não vai ter descanso e seu calendário vai ser pior. Ou você montou um baita time, azar é seu. Porque você vai perder esse baita time porque seus jogadores vão ser convocados e vai ter jogo durante a competição. É puro entretenimento, Mário Marra. É por isso que eu falo, não é bom ter um time bom. Não é bom ganhar, se classificar, não é isso, Mário Marra? Porque aí depois você corre o risco de perder, ter um clássico. Não brinca com essas coisas. Você acha, Mário? Bom é um time lá na Série B, curtindo a vida. Ótimo. Nossa, é uma maravilha. Deve ser uma delícia, né? Nossa Senhora. É o que você coisa paga. Incrível. É o que você paga no investimento durante, assim... O que a gente tem destacado mesmo que o De La Cruz, né? O valor investido nele, ele era um jogador que poderia fazer a final da Libertadores na casa dele, né? No River. O Pedro tem destacado sempre isso, né? O Flamengo investe em um jogador certo, investe bem no jogador certo, contrata o jogador, mas já sabendo, precisa ser muito louco mesmo, né? Já sabendo que vai perder ele durante um tempo. Sim, pensa, que coisa mais maluca, mas o Flamengo está errado? Não, é claro que o Flamengo não está errado, o Flamengo está certíssimo. Mas você já vai investir sabendo que vai perder. Vai perder durante um tempo. E muito tempo, porque se chegar a 10, 11 jogos, a gente está falando de mais de um quarto do campeonato. Então agora você vai ter que contratar jogador que não é de seleção? Cara, assim, ok, eu vou ter que buscar um jogador que ainda não foi para a seleção, mas é se isso? ele jogar bem, você se ferrou. Você sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai para a seleção. O ponto não é esse, né? Não é que... Porque todas as seleções da Europa, não sei o quê, você convoca o jogador, não é? A gente não está falando aqui sobre a convocação, mas é como a competição não te dá um respiro. Então, você vai ter que se virar nessa condição, né? Porque se parasse tudo, o jogador joga, volta, se recupera, fica bem e continua o campeonato, esse seria o calendário ideal, o cenário ideal para todo mundo, né, Mari? Agora a gente tem de pontuar que os clubes concordaram com isso também, né? Isso. Que é aquela história. Mas o Flamengo até tentou... O Flamengo brigou e com razão, né? Foi um voto apresentou vencido, algumas né? alternativas ali. Foi um voto vencido. Agora, de maneira geral, a maioria concordou. A maioria assinou. Então, sabe que vai ter um prejuízo depois, que é um prejuízo que é ruim para os times, obviamente, que perdem esse... Cara, toda hora eu escuto esse comentário. Você concordou, você assinou. O Flamengo é obrigado a assinar. O Flamengo tem que assinar, cara. Não tem como não assinar. Eles obrigam. Jogadores, o nível do campeonato geralmente tende a cair com isso, porque você perde estrelas do campeonato por causa que estão servindo nas seleções, mas... é muito difícil você acomodar tantos jogos, calendário, muitos campeonatos e não perder ninguém em anos como de Copa América, de Copa do Mundo e por aí vai. E o Ricardinho Spinelli está aqui, como faz semanalmente. Já tem uma questão para o Pedro também, mas o Ricardinho está aqui porque ele contabiliza, anota e traz para a gente sempre as informações envolvendo o prêmio ESPN Bola de Prata. E aí os jogadores do Flamengo também brigando por essas posições, e não só a Bola de Prata, mas também Bola de Ouro, Ricardinho. Exatamente, Bruno. Primeiro, bom dia. Boa tarde já para vocês, amigo fã de esporte em casa também. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como é que estão os jogadores do Flamengo que foram convocados, que vão disputar a Copa América pelas suas seleções e, com isso, vão ficar fora desses jogos do Brasileirão e o quanto o Flamengo vai perder no Campeonato Brasileiro sem essas referências. São 5 jogadores. E a gente vai revelando aqui um a um. Primeiro deles, o Varela. Por enquanto, ele é o 4º melhor lateral direito do campeonato. Então, ele está lá entre os melhores jogadores do campeonato, da posição dele, de lateral direito. A substituição dele, que seria a mais óbvia, o Wesley, ele ainda não está ranqueado no Bola de Prata, porque ele não tem o mínimo de jogos. Ele disputou 3 partidas no Campeonato Brasileiro e, com isso, a gente está na 7ª rodada. Na 7ª rodada, ele não tem metade dos jogos disputados. Ele só disputou 3 partidas, então, com isso, ele não está ranqueado. Teoricamente, só para a gente fazer um exercício, hoje o Wesley, a pontuação dele, deixaria ele na 13ª colocação entre os laterais direitos. Então,
laterais direitos. Então, o Flamengo perderia o 4º melhor lateral direito e entraria o 13º, para ter uma noção dessa queda de qualidade. E essa talvez seja a posição até mais questionada ali no Flamengo, não é, Marra? Do time titular e relação titular-reserva. Pode ser, porque as outras opções são mais ou menos... Também tem isso. Não é só cair o 4º colocado e entrar o 13º. É mudar o estilo. Sim. Porque a gente fala aqui desde o início do ano do Varela ser um jogador que dá, pelo posicionamento, por ser um jogador que sobe menos, que dá até mais espaço para a Arrascaeta se movimentar, para o De La Cruz se movimentar. O Wesley é um jogador que vai. Então, assim, o Gerson, que parte. Muda a característica Muda a característica. Modifica o encaixe com o Gerson. Isso, vai mexendo em encaixes. Próximo. Bom, continuando aqui, o Vinha não é o titular é Ayrton Lucas, então o Vinha hoje é o 14º. Nesse caso, se inverte a situação. O Vinha hoje 14º, ficaria fora. O titular, 7º colocado, o Ayrton Lucas, entre os laterais esquerdos. Então, nesse caso, o Flamengo não perde tanto. Mas aí, né... Óbvio que o Vinha é muito importante para o time. Aí, né, Ricardinho, a gente está falando de 2 jogadores de seleção mesmo, né? O Ayrton Lucas também é jogador de seleção, né? Foi convocado recentemente e o Vinha é um jogador vencedor, né? Sim. Próximo jogador, o Eric Pulgar. Então aí, você vai mostrar, mas para mim aí já não tá mais um problema, assim, né? O Pulgar, por enquanto, ele é só o 16º volante, mas a gente tem que lembrar que ele é o atual vencedor do Bola de Prata. Então, ano passado, ele levou o prêmio. Então, nessas 7 primeiras rodadas, ainda não tem uma pontuação muito alta que deixe ele lá em cima na posição dele de volante. Mas, lógico, a gente tem que lembrar, o cara é o atual vencedor. E a gente tem que lembrar que o cara estava lesionado e não jogou praticamente, né? Do prêmio. No lugar dele, a gente tem o Alan, e aí com isso, ele é o 37º colocado, então bem abaixo. Não, mas eu ia perguntar isso pro Pedro, porque o Alan, ele tá jogando muito bem, né? Ele tem jogado bem, eu não sei a contusão dele, se o Flamengo já informou qual é a gravidade, Pedro. Não informou a gravidade ainda não, mas o Flamengo geralmente não informa, mas deve ser em torno de uns 20 dias que ele deve ficar fora, porque tem um problema na coxa direita, uma lesão muscular, então deve ser um desfalque por um tempinho aí. O Flamengo vai ter que recorrer, por exemplo, provavelmente ao Igor Jesus, que é um garoto da base, né? Então o técnico, o Tite, não vai ter o Pulgar. Tem o Alan também agora que estava engrenando uma boa sequência, então vai ter que recorrer mesmo a um garoto, não tem muito jeito. É o que se apresenta nessa data FIFA. Aí virou um problema. Se forem 20 dias sem o Alan, não é, Prats? O Igor Jesus teve uma primeira impressão boa, depois teve uma queda, como muita gente do time teve, né? É que o Alan saiu um momento de alta. O Alan, assim como o time melhorou também nas últimas semanas, o Alan também melhorou. Fez parte desse time que evoluiu. Veremos sem ele agora. Vira uma incógnita nessa posição para o Flamengo a partir de agora. É que o Igor Jesus ficou aquela imagem do jogo do Milionários, né? Foi. De vacilo, de erro e de parecer inseguro naquele momento. Vamos ver. Ricardinho, siga. E agora, os 2 últimos, 2 meias. Eita. Arrascaeta e De La Cruz. Aí o bicho pega, né? Então, o De La Cruz, bola de ouro nesse momento, melhor jogador no prêmio ESPN Bola de Prata, tem a maior pontuação. O Arrascaeta é o 2º melhor meia e o 2º melhor geral. Então, o Flamengo não está perdendo só os 2 melhores meias do time, está perdendo os 2 melhores jogadores do campeonato. Só para E eu gostei que ele deixar bem claro não tem o negocinho do reserva, né? Não, porque são as mesmas posições, então aqui, no caso, reservas poderiam ser, no caso dos melhores colocados do Bola de Prata, tá? O Lohan, 10º melhor, o Gerson, 15º. Como o Marra já falou anteriormente, são jogadores com características muito diferentes. O Lohan até está jogando um pouco mais avançado, um pouco mais como atacante, praticamente. Mas, por enquanto, ele está como meia. A gente, ao longo do campeonato, pode ser que altere essa posição dele no Bola de Prata, mas a gente sai do melhor jogador do campeonato, o 2º melhor jogador do campeonato, para o 10º melhor meia e o 15º melhor meia. É lógico que o Gerson tem uma qualidade indiscutível, o Lohan também, mas
não tem o mesmo peso de um De La Cruz e de um Arrascaeta. E a modificação do que o Marra fala do estilo de jogo. Porque aí, não sei, a gente avaliou que o encaixe deu certo no meio de campo, certo? Com o Alan, com o Arrascaeta, que voltou a jogar bem, com o Gerson pela direita. De La Cruz. E com o De La Cruz. Você tá perdendo... Agora você vai fazer o quê? Volta Luiz Araújo? Não, é o... Que muda é o jeito de jogar, então. tal, sim. Gerson vai para outra posição? Sim, é uma engenharia. Mesmo jeito que a gente falou mais cedo aqui da saída de Arana e de não ter Rubens, e que quando botamos a fala do Milito, ele fala 3, 4 opções, mas nenhuma é lateral esquerdo. Então, assim, é isso, é a dor de cabeça que os técnicos têm agora. Difícil, hein? O Tite vai passando de fase e vai encontrando, a Mari tá falando do videogame, vai encontrando um chefão. Chegou um chefão novo. Deixa eu te falar. Jogo de tabuleiro, volte duas casas. O Ricardinho, ele entende desse papo mais nerd aqui. Porque assim, na hora que você tá jogando lá Mario Kart, fã do esporte vai lembrar. Aí você consegue a primeira colocação, você começa a gritar lá e já zoar seus amigos. De repente, todos os poderes vêm em você. Porque tudo te atinge. O cara pega um poder com uma bomba, ele passa correndo. O outro joga um casco de tartaruga, aí você perde. Ventinho. Na hora que você pega a primeira colocação... Na tortuga? Ventinho? Tem um ventinho que você joga assim, o casco sai girando. Um cogumelinho assim que você joga e... Enfim, a banana que você escorrega. Então, Pedro... A gente tá no ar? Tá no ar, tá no São ar. referências, são referências. Sim, na hora analogias, que você chega na primeira colocação, Pedro, em 3 segundos que você pisca, você pode cair para a 6ª colocação e ter que buscar os poderes de novo. Não é fácil pro Tite, não, né? Nessas horas que a gente fala que ele tem que se readaptar aos tempos de clube, né? Os tempos de técnico de clube. E aí, fazendo a referência do Mario Kart, parece que vem aquele raio, deixa todo mundo pequenininho, dava uma raiva infernal que você estava na frente. Então acho que é mais ou menos isso aí que vai acontecer com o Tite. Vai perder muita gente, vai ter que readaptar, talvez jogar o Gerson um pouco para dentro, voltar com o Luiz Araújo para o lado, não deu tanto certo assim, aquele esquema dos pontas, enfim, vamos ver como é que o Tite vai tentar se virar, mas certamente já estava na cabeça dele, porque já são desfalques anunciados há bastante tempo, ele vai ter que encaixar aí, não tem muito jeito, é tentar segurar como é possível, e a torcida também vai ter que compreender um pouco nesse momento que o Flamengo vai ter que lutar como pode e talvez se agarrar às posições ali de cima para quando a rapaziada voltar, tentar brigar pelo título brasileiro, porque é o calendário que se apresentou como mais um adversário para o Flamengo, porque foi punido, porque tem um grande elenco. Então, são circunstâncias. Só para acrescentar, Mari, Bruno e amigos, uma notícia de agora há pouco, que o Flamengo e o Fluminense conseguiram a concessão definitiva do Maracanã por 20 anos. Foi homologado hoje no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Então, o contrato deve ser assinado nas próximas semanas. Complexo Maracanã, né? Maracanã e Maracanãzinho. 20 anos sob a batuta da dupla Fla-Flu. Ô Pedro, rapidinho, por 20 anos, mas isso vai ter algum impacto na história do estádio do Flamengo? Não, o Flamengo mantém a ideia, mantém a ideia de ter o seu próprio estádio, mas já tinha, mesmo quando estava nessa disputa aí do Maracanã. Então, 20 anos de Maracanã, administração dupla Fla-Flu, e o Flamengo mantém o sonho do seu estádio. O projeto, né, nem sonho, que está em curso aí. Tá vendo? É isso, quer tudo. Vai ter o Maracanã e também o seu estádio, Pedro. Mas não vai correr o risco de convocarem o Maracanã, essas coisas. Não, o Maracanã eu acho que esse aí tá... Quer dizer, nunca se sabe, né? Bom, tem Copa Feminina chegando em 2027. Sim. Quero ver como será a Copa Feminina no Brasil com o Campeonato Brasileiro. Vai parar o Campeonato Brasileiro para a Copa Feminina? Porque é Neoquímica Arena, é Mineirão, os estádios. Arena Pernambuco, Fonte Nova. Mas isso é só 2027. Mas vai ser um problema. Estamos avisando mas isso aí, ó. Vamos tentar resolver os problemas desse final de semana. Em maio de 27 você pergunta de novo. Impactado pela Copa América é o Flamengo. Eu não tenho dúvida disso. E já não vai ter os jogadores contra o Grêmio na quinta-feira que vem. O Flamengo vai trazer os caras na marra para jogar o jogo com o Grêmio. Essa é uma notícia. Vai trazer os caras na marra para jogar. Como assim trazer na marra? Porque eles têm um intervalo entre os amistosos e a Copa América e é permitido fazer isso. Rapaz, os caras vão sair dos Estados Unidos... O Flamengo vai mandar um avião, se for preciso, trazer os caras. Essa informação é nova, hein? Não, mas atenção, diretor. Informação aqui, hein? Mas se as Tentou negociar com o Uruguai. E eles disseram que não. E aí o Flamengo... Os jogadores já estão avisados, inclusive, que vão jogar o jogo contra o Grêmio. Mas se o Uruguai... Veja bem. Não, é um intervalo que é permitido fazer isso. Porque é uma data FIFA que acaba e uma competição que começa. Nesse intervalo é exatamente o jogo do Grêmio.
Cara, eu acho que o Flamengo tá certo. Se é direito dele, exercer o direito Você dele. brigar pelos seus direitos é sempre O que o Flamengo tentou era que essa viagem para o Brasil fosse antecipada. Até porque o último amistoso do Uruguai é antes um pouquinho do fim da data FIFA. Então, o que o Flamengo tentou era que logo após a data FIFA, esses caras já voltassem para o Brasil. E aí teriam 1 ou 2 dias a mais. Quais os Mas jogadores, como não... Eric? De La Cruz, Arrascaeta, Vinha, Varela todos e Vinha. Varela. A dúvida era se o Varela tinha sido convocado ontem, eu não tinha certeza. Essa questão aí pro Flamengo é ótima, a única coisa é que pode ter algum resquício nos jogadores, né? Eu acho que o único problema do Flamengo é porque o cara tá perdendo por isso que eu tô te treino. falando, os Imagina jogadores lá o já foram Bielsa. avisados. Você vai perder o treino aqui, amigo? Então, beleza, vou botar outro para treinar aqui no seu lugar. De repente, eu acho que o De La Cruz tem uma importância muito grande. Talvez não perca uma titularidade, mas, enfim. Eu acho que pode ter esse problema com os próprios jogadores. Agora, assim, de fato, eu acho que assim, todos os times vão sofrer algum tipo de impacto. A gente falou do São Paulo, perder o goleiro titular é um impacto grande, muito grande. Que notícia boa, galera! Que notícia top! O Eric Faria trazendo essa notícia, hein? O Flamengo vai trazer os 4 uruguaios na marra. É permitido, cara. Vai terminar os amistosos, daí tem um intervalo para depois começar uma competição oficial da FIFA, né? Que a Copa América é oficial. Então, cabe sim ao Flamengo exercer o seu direito. É direito do Mengão. Quem que paga o salário desses caras? Meu, se você for calcular a folha salarial desses 4, é uma fortuna por mês. Então, o Flamengo tem que lutar, sim, pelos direitos dele. Se dá para trazer, se pode trazer, tem que trazer contra o Grêmio, pelo menos, né, cara? Os 3 pontos contra o Grêmio é muito importante. Então, galera, é isso aí. Boa, Eric Faria! Que notícia boa, que notícia top! E você gostou dessa notícia? Não tem como não gostar, né? Então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Flamengo agora tá de folga, volta a treinar na quinta-feira, projetando o confronto contra o Grêmio no dia 13 de junho. E dia 16 tem Atlético Paranaense aqui no Paraná e Flamengo. E eu vou no jogo. Beleza, galera? Tamo junto. Saudações rubro-negras e fui!